Graça e paz a todos que participam deste momento especial de estudo da Palavra de Deus. Hoje, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 a 23. Nós vamos inicialmente ler o texto bíblico e, em seguida, nós estaremos orando ao Senhor. Colossenses 2, de 16 a 23. A versão que eu tenho diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que hão de vir. Mas o corpo é de Cristo. E ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o conhecimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas perecem pelo uso. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Esta é a palavra que nós temos hoje para a nossa meditação. Segundo Colossenses 2, de 16 a 23. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas do Senhor. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que o Senhor permite que venha à nossa vida. Somos gratos porque o Senhor tem sido sustentador da nossa vida, o preservador da nossa vida. Nós te agradecemos por estas bênçãos maravilhosas de podermos ir e vir, de podermos pensar, de podermos meditar nas coisas do Senhor, de nos maravilharmos com o teu caráter, com a tua santidade, com a tua inteligência infinita. Nós louvamos ao Senhor e adoramos o Senhor como o único Deus verdadeiro. Louvamos o Senhor nesta tarde pela oportunidade de estudarmos a tua palavra juntamente com os nossos queridos irmãos. E nós te agradecemos pela vida de cada um. Oramos, ó Deus, pedindo a tua misericórdia, a tua graça sobre cada família que se representa aqui nesta oportunidade e que a mão do Senhor esteja conduzindo cada família e resolvendo cada problema que surge no seio das famílias. Abençoe e cuide da tua igreja, teu povo, que a mão do Senhor esteja conduzindo a tua igreja para viver uma vida reta na tua presença, para fazer diferença no mundo, para anunciar o evangelho de Jesus. Abençoa nossos pastores, nossos líderes, e
põe a tua mão na vida de cada um deles. Rogamos especialmente pela recuperação do pastor Frank. Te agradecemos pela sua vida, te agradecemos pela vida do pastor Edivaldo e família, e pedimos que os demais pastores que militam na pregação do teu evangelho possam também receber toda a provisão necessária para o seu ministério, vindas do Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por esta tarde. Nós oramos agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante desta carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Nós já estudamos um capítulo e meio, quase dois, né? Hoje nós encerraremos o capítulo 2, pela misericórdia de Deus, e sabemos que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses, e esta carta foi escrita da prisão em Roma, da sua primeira prisão em Roma. E nós sabemos que o objetivo desta carta foi combater um tipo de heresia que estava surgindo em Colossos e que negava a divindade de Jesus Cristo, remetendo Jesus a uma condição de intermediário entre Deus numa corrente de anjos, em que Jesus não era nem o primeiro da fila, mas era alguém que estava entre os anjos. Havia anjos superiores a Jesus. E os colossenses, então, começaram a ouvir esta heresia, e alguns começaram a se desviar do evangelho. E então Epáfras, preocupado com essa circunstância, Epáfras era o pastor da igreja, ele então se dirige ao apóstolo Paulo para relatar aquilo que estava acontecendo ali em Colossos. E de Roma, mesmo sem ter passado nunca por Colossos, Paulo escreve aquela igreja que foi fundada talvez por Epáfras mesmo, ou por outros irmãos que estiveram em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, e ele escreve então aquela igreja que ele ama, que ele pastoreia de um modo indireto, mas que ele se sente como responsável por aquela igreja. Colossos ficava a aproximadamente 160 quilômetros de Éfeso, e é possível que nos 3 anos que Paulo passou em Éfeso, ele tenha recebido irmãos de Colossos que aprenderam com ele também o Evangelho. Então, de alguma maneira, Paulo tinha influência sobre aquela igreja e ele se sentia no dever de interceder por aquela igreja, de corrigir aquela igreja, de manifestar a sua preocupação constante e a gratidão dele para com aqueles irmãos que tinham sido expostos ao Evangelho e que tinham sido transformados pelo poder do Evangelho. Paulo sabia que os falsos mestres de Colossos estavam julgando os crentes e fazendo com que os crentes se submetessem a esse tipo de heresia. E os crentes que não se submetiam a esse tipo de heresia eram criticados e eram até excluídos dos meios dentro da igreja, das rodinhas que se formavam dentro da igreja. Muitos crentes eram excluídos, e eles estavam julgando os crentes que não se submetiam às dietas rigorosas, às
frequentes festas judaicas que eles comemoravam, as reuniões mensais nas luas novas, né, os cultos que eram praticados cada final de mês, né, que era uma ordenança da lei mosaica. Todo final de mês havia um sábado especial de reunião do povo, e cada final de mês eles não cultuavam a lua nova, mas cada final de mês dava na lua nova, porque o ciclo lunar tem 28 dias e o mês judaico também tem 28 dias. Então, por causa disso, eles se reuniam sempre no sábado, no final de cada mês, para cultuar a Deus, e isso também era culto que era chamado da lua nova, mas não era a lua que eles cultuavam. E a guarda do sábado e da circuncisão, que Paulo nem menciona aqui, porque ele já tinha determinado que os gentios não precisavam se circuncidar por causa de uma lei que veio de Jerusalém, do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, que determinou que os gentios não precisavam se circuncidar. Então, baseado em todas estas coisas, ele escreve aos irmãos de Colossos. Ele menciona esses problemas que ele quer ajudar a resolver, né? E por isso o texto bíblico fala destas condições que havia na igreja de Corinto. Portanto, por causa daquilo que Cristo já fez, vivificando vocês quando vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês, vocês devem viver uma vida nova. Paulo está dizendo: olha, Cristo morreu por vocês, Cristo foi feito pecado no lugar de vocês, e por causa daquilo que Cristo fez, vivificando vocês quando vocês estavam mortos nos pecados e incircuncisos na sua carne, separados de Deus, inimigos dele, e fazendo a vontade da carne e suas concupiscências, quando tudo isso acontecia com vocês, né, eu digo a vocês que Deus já operou em Cristo a libertação de vocês. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: vocês estão livres de qualquer ordenança, livres de qualquer ordenança. Ninguém, pois, julgue vocês por causa de comida, de bebida, dias de festa, de lua nova, de sábado, porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ele está dizendo: vocês estão livres de qualquer ordenança, de qualquer desses preceitos, porque Cristo cumpriu plenamente todas essas coisas. Isso era figura do que isso ia acontecer. Isso é um tipo que se cumpriu em Cristo, algo que já teve o seu fim em Cristo. Não há mais necessidade de praticar nenhuma dessas coisas, porque estas coisas eram praticadas quando Cristo não tinha vindo. Era preciso fazer uma série de coisas que simbolizasse a obra de Cristo. E esses símbolos agora não têm mais sentido, não tem mais necessidade, não há mais nenhum tipo de situação que dependa da realização desses símbolos, porque Cristo já é o cumprimento de cada um desses símbolos. Vocês devem, então, entender que estão livres de qualquer ordenança. E ninguém
ninguém deve julgar vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, nem devem preocupar-se com vocês por guardarem ou não guardarem os dias de festa, a lua nova ou o sábado. Isso tudo é sombra. E, na verdade, isso é sombra que se cumpriu em Cristo. Aquilo que é sombra termina quando a luz chega. Quando a luz chega, a sombra vai embora. Cristo é que é o corpo real, a realidade das coisas é Cristo. Ele é que é o corpo que produzia aquela sombra. Aquela sombra lá do passado era é, um, uma projeção, não uma projeção, mas era uma manifestação daquilo que viria a ser cumprido em Cristo. Então, o corpo verdadeiro é de Cristo. A sombra era aquilo do passado. Vocês estão confundindo, vocês estão sendo levados a praticar aquelas coisas como se elas fossem as realidades espirituais, quando é Cristo que é a realidade espiritual. Ele é que é o corpo físico que cumpriu todas as coisas da lei, todas as ordenanças e preceitos da lei. Tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus. Vocês não devem, de maneira alguma, voltar à prática dessas coisas e ninguém deve julgar vocês por causa dessas coisas. O corpo é de Cristo. O que vale não é a sombra, mas é o corpo, a plena realidade. O corpo que produziu aquela sombra. Mas a luz agora chegou, que é Jesus, e a luz acaba com toda a sombra. Não existe mais aquelas sombras. As sombras desapareceram. Ficou só a realidade do corpo de Cristo, que é o corpo onde Cristo cumpriu todos os sacrifícios, toda a lei, todos os preceitos da lei. Cristo cumpriu plenamente todas as prescrições da lei. Então vocês não devem obedecer nem se submeter a esse tipo de ordenanças. Quem há de querer a sombra se já tem a realidade? Vocês já têm a realidade que é Cristo. Abandonem a sombra. A sombra é variável. A sombra existe um momento, pode não existir depois. Vocês já têm Cristo, que é a realidade. Fiquem com a realidade, porque é muito melhor. Então, o apóstolo diz aos Colossenses: olha, Colossenses, eu sei que há no meio de vocês gente que tem ensinado outra doutrina. Eu sei que há no meio de vocês gente que protestando humildade, que se dizendo humildes, tem forçado vocês a cultuar anjos. Há pessoas no meio de vocês que falam que não podem chegar a, a Deus diretamente e não podem chegar nem a Jesus diretamente. Esse grupo de pessoas que fala isso ensina que vocês devem cultuar os anjos, mas não cultuem anjos, porque anjos são criaturas. Anjos não devem ser cultuados. Eles, se dizendo humildes, têm forçado vocês a cultuar anjos. Isso é um erro que vocês estão cometendo. O argumento que eles usam é que eles não são tão humildes, mas tão humildes, que não podem ir a Jesus Cristo diretamente. E há até aqueles que negam a mediação única de Jesus Cristo. Há aqueles que dizem que Jesus não é nem mediador. Então, tem que cultuar anjos, porque Jesus é um ser inferior a muitos anjos, colocando Jesus em uma posição inferior a seres angelicais.
a espíritos puros, enquanto Jesus está encarnado, né? O que eles diziam era baseado no seguinte: se a matéria é má e o espírito é bom, Jesus não pode ser um ser divino, porque ele tomou a forma humana. Ele tomou a forma humana. Então, nesse caso, ele está contaminado pelo mal. E isso era um raciocínio daquelas pessoas que viviam lá em Colossos, aqueles filósofos que vinham se convertendo e daquela mistura doutrinária de filosofia grega com misticismo oriental e com prescrições dietéticas e prescrições alimentares judaicas, né? Então, isso gerou essa doutrina absurda. Uma hora eles diziam que Jesus era inferior aos anjos, outra hora diziam que Jesus era impossível de ser atingido pelos homens, porque ele era um ser muito superior. Então, eles faziam uma confusão na cabeça dos crentes, e os crentes que não estavam preparados começaram a entrar nessa confusão e a cultuar anjos. O argumento deles, então, era que eles eram muito humildes, e ir a Jesus Cristo diretamente era uma questão que negava eles negavam essa mediação de Cristo, colocando em posição inferior até os próprios anjos. Essas pessoas estavam se envolvendo com aquilo que nunca viram. Paulo diz isso claramente. Eles estão se envolvendo com coisas que nunca viram, com coisas que eles não sabem. Eles acham que são o máximo, mas eles estão envolvendo-se com coisas que nunca viram e baseados em sua compreensão carnal. Eles não são espirituais, eles não conseguem enxergar as coisas espirituais, eles só enxergam as coisas carnais, as coisas mundanas. E por isso, na sua compreensão carnal, eles estão vendo coisas que não estão ensinadas a vocês, nem por mim, nem por Epáfras, que é o fiel ministro de vocês. Eles acham, essas pessoas, esses falsos mestres, que são o máximo, mas nós não nos achamos o máximo. Nós nos baseamos no fato de termos visto a Jesus. Muitos deles negavam que Paulo fosse o apóstolo. Por quê? Porque para muitos deles, Paulo tinha negado Jesus, tinha perseguido a igreja, portanto, ele não era nem um verdadeiro apóstolo, ele não teve contato com Jesus, não foi ensinado por Jesus, mas nada disso é verdadeiro, porque Jesus apareceu pessoalmente para Paulo, e depois Paulo aprendeu o evangelho de Jesus. Paulo não aprendeu o evangelho nem de Tiago, nem de João, nem de Pedro. Paulo aprendeu o evangelho do próprio Jesus. Ele mesmo disse que o evangelho que ele aprendeu não foi de Pedro, Tiago ou João, colunas da igreja de Jerusalém, mas foi do próprio Cristo, no deserto da Arábia, onde ele passou, depois da conversão, aproximadamente 3 anos, meditando e aprendendo o Evangelho de Cristo. Paulo, então, zomba deles, né, dizendo, eles acham que são o máximo, mas eles não são. Nós nos baseamos no fato de termos visto Jesus e de estarmos a Ele ligados. Nós estamos ligados. O meu evangelho, diz Paulo, é um evangelho que nos liga a Jesus, reconhecendo Jesus o cabeça,
reconhecendo que ele promove o crescimento organizado, sustentado pelo auxílio de juntas e ligaduras. E é progressivo, é crescente nesse aumento que vem de Deus. Paulo está dizendo, então, que todos os crentes devem permanecer em Cristo, porque em Cristo eles vão se desenvolver, eles vão crescer, porque Jesus Cristo é o cabeça que vai promover o crescimento da igreja, o crescimento dos irmãos de Colossos. E eles vão sair desta situação de heresia que estava presente lá. Paulo introduz agora um novo conceito. Ele diz: queridos irmãos, vocês já estão mortos. Esse conceito é um conceito interessante, e esse é o conceito central do Evangelho. A essência do Evangelho é isso aqui. Ele diz: vocês já estão mortos com Cristo. Todo o Evangelho está nesta frase. A essência do Evangelho é estarmos mortos com Cristo, e Cristo está em vocês e vocês estão em Cristo. Isso demonstra que os colossenses agora tinham a vida de Cristo. Eles foram mortos com Cristo e agora têm a vida de Cristo. Eles morreram com Cristo para a sua velha vida e ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. Então, a essência do Evangelho é Cristo em vocês e vocês em Cristo. Vocês já estão mortos com Cristo e mortos com Cristo para ressuscitar para uma nova vida. Essa é a essência do Evangelho de Cristo. Então, Paulo diz: nenhum desses rudimentos do mundo, nenhum desses espíritos que vocês acham que dominam os astros e que influenciam as pessoas, nenhum desses rudimentos do mundo pode ter influência sobre vocês, porque vocês estão mortos para eles e são guiados pelo Espírito Santo, não por imaginários seres espirituais que governam os astros, exercem influência no destino das criaturas humanas. Entre as crenças que estavam se alastrando lá em Colossos, existia a crença de que havia espíritos que habitavam, dominavam e dirigiam os planetas, as estrelas, os astros de um modo geral, e que eles tinham influência sobre a vida humana. A astrologia já existia há muito tempo, né? E essa astrologia que nós vemos hoje aqui, que consulta os astros para saber o que vai acontecer conosco, esse tipo de astrologia já existia lá em Colossos. E eles diziam que cada corpo astral, cada corpo de astros e estrelas e planetas era habitado, governado por um determinado espírito rudimentar. Esses espíritos rudimentares eram seres angelicais inferiores que dirigiam as coisas, dirigiam a história do mundo, dirigia tudo que vai acontecer e que influenciavam os homens. O destino dos homens estava sob a influência destes seres espirituais, de modo que eles influenciavam até as criaturas humanas. Então, eles vêm sobrecarregar os colossenses com essas ordenanças,
né, eles traziam essas ordenanças, como não toquem isso, não provem aquilo, não manuseiem aquilo outro, né? Vocês, Paulo diz, vocês não necessitam desses preceitos, porque agora vocês têm uma nova natureza. Ninguém precisa ficar cercando vocês para não fazer isso, não fazer aquilo. Primeiro, porque foi Deus que criou todas as coisas para o uso do ser humano. E segundo, porque vocês têm agora uma nova vida, uma vida renovada, uma vida espiritual. E isso já é o suficiente para vocês saberem aquilo que é edificador e aquilo que não é edificador. Então, isto vocês já sabem, e agora vocês têm essa natureza, vocês são filhos de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. Ninguém precisa ficar falando, faça isso, não faça aquilo, é proibido fazer isso, vista-se assim, corte o cabelo assado e por aí afora. Isto que eles querem impor a vocês, Colossenses, diz Paulo, tudo acaba pelo uso, porque são doutrinas e preceitos humanos. Passam com o tempo. Tudo que é humano vai passar com o tempo. Não é duradouro, não é perpétuo. Podem ter aparência de sabedoria. Aparentemente é sabedoria. Não faz isso, não faz aquilo, né? Mandamentos humanos aparentam sabedoria para aqueles que são mais fracos na fé. Mas eles podem servir de devoção pessoal, voluntária, aquele tipo de comportamento que leva a um rigor ascético, a uma disciplina forçada, aquele que é feito com falsa humildade, mas não tem nenhum valor espiritual, é somente para a satisfação da carne. Então, Paulo está dizendo que aqueles que seguiam esses preceitos, não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo outro, essas pessoas que viviam fazendo isso, elas faziam isso para a satisfação da carne. É uma religiosidade e não uma espiritualidade. E esses atos físicos não podem conceder nenhum benefício espiritual. Nenhum benefício espiritual. Essas atitudes que os mestres falsos lá queriam que os crentes tomassem não conduzem a nenhum tipo de crescimento espiritual. Só mesmo pode ocasionalmente servir de disciplina pessoal, mas uma disciplina que é só disciplina da carne, que não traz crescimento espiritual, que é só cerceamento da liberdade da liberdade cristã, mas que não traz disciplina espiritual. Se alguém quiser renunciar a algum alimento, diz o apóstolo, observar a comemoração de alguma festa, tabernáculo, Páscoa, etc. Guardar o sábado, se alguém quiser guardar o sábado. Não pense que isto, qualquer destas coisas, vai trazer algum benefício espiritual, porque em Cristo nós já temos todos os benefícios espirituais. Portanto, Paulo diz, ao invés de ficar preocupados com estas coisas, desta realidade material, como se o cristianismo fosse obediência a prescrições humanas, busquem as coisas espirituais. Parem de andar atrás de faz isso, não faz aquilo,
come isso, não come aquilo, bebe isso, não bebe aquilo. Parem de andar atrás disso. Isso não traz benefício espiritual nenhum. Pelo contrário, agora vocês são espirituais, busquem as coisas espirituais, busquem as coisas celestiais. Parem de andar atrás dessas coisinhas aí. Isso não é religião verdadeira, não é comunhão com Cristo. Religião verdadeira, comunhão com Cristo. Isso é coisa feita para satisfação da própria carne. Isso alimenta a carnalidade e desenvolve a sensualidade e vocês ficam no mesmo lugar espiritual, né? Não crescem espiritualmente. Fica na mesma altura espiritual, ou seja, meninos espirituais dominados por todo o vento de doutrina. Não façam isso. Paulo ainda continua. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês já estão ressuscitados. Busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vocês precisam mudar o foco da vida de vocês. O foco de quem é crente é espiritual. Busquem também lá nas coisas celestiais, porque é lá, nos lugares celestiais, que Cristo ocupa o mais elevado lugar do universo. Eles estão falando aí que Cristo é um mero coadjuvante. Não, Cristo é o ator principal. Ele é verdadeiramente aquele que ocupa o mais elevado lugar do universo, da terra e dos céus. Quem é Jesus? Ele não é um mero intermediário entre Deus e os homens. Ele é o próprio Deus, ele é o criador dos anjos. Os anjos têm que adorá-lo, adorá-lo. E todas as criaturas do universo vão adorá-lo e se ajoelhar diante dele. Ele é Deus eterno. Ele é o próprio Deus Filho amado. Não há nada, nem ninguém que possa estar acima, nem mesmo ao lado dele. Ele é superior a todas as coisas. Então vocês têm um Deus eterno na pessoa de Jesus Cristo. Não diminuam Jesus Cristo crendo nessas bobagens que estão sendo ensinadas aí a você. Ele é o Supremo Senhor. Jesus é o Supremo Senhor de todas as coisas, de todas as criaturas. E todas as criaturas haverão de ajoelhar-se diante dele e reconhecê-lo como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Deus eterno. Busquem e pensem nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Vocês estão mortos para as coisas que são da terra, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. A vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Ela é uma vida que se manifesta espiritualmente. Portanto, não se preocupem com nenhuma dessas coisas que estão ensinando a vocês. Vocês têm um Cristo que é nosso Cristo, que é cabeça da igreja, que é Deus de vocês e de todos os que creem em qualquer lugar do mundo. Deus de vocês e nosso Deus. Deus daqueles que creem no Evangelho e que têm a consciência clara de que são novas criaturas que morreram com Cristo na cruz do Calvário e ressuscitaram com Cristo no túmulo, deixando o túmulo vazio, né? Então, essa morte e ressurreição de Cristo é aquilo que aconteceu com vocês pela graça mediante a fé.
Então, pensem nisso, busquem as coisas que são de cima e andem em novidade de vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa palavra do Senhor nos abençoa ricamente e nós queremos agradecer a participação de todos. Nós desejamos que a nossa compreensão dessa palavra renove o nosso compromisso de viver exclusivamente para a glória do Senhor Jesus.